Fala pessoal, tudo bem com vocês? A seleção uruguaia pode tirar Diego Aguirre do Inter. É o fim da era Oscar Tabares na Celeste. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa saída já era anunciada há algum tempo. A seleção uruguaia enfrenta uma crise técnica, também por um problema de geração. Muitos jogadores já não atuam mais com a camisa celeste e o Oscar Tabares, desde 2006, 15 anos à frente da seleção uruguaia, se despediu. Na verdade, foi demitido, né, pela Associação Uruguaia de Futebol. E, obviamente, o nome do técnico Diego Aguirre é o mais cotado nesse momento, como já fora lá no mês de outubro. Inclusive, o treinador chegou a ter que dar explicações em entrevistas coletivas depois dos jogos. A direção do Inter teve que falar a respeito, né? Porque o Aguirre tem contrato até o fim de 2022 e isso seria um problemaço para a diretoria colorada, porque já teria que pensar num planejamento para a próxima temporada. Bom, a seleção uruguaia, que conquistou apenas 16 pontos em 14 jogos nas eliminatórias, está em sétimo lugar. Ainda tem chances de classificação, evidentemente, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 35 pontos, que é o líder. Mas tudo bem que a campanha do Brasil é fora da curva. Mas 16 pontos em 14 jogos é realmente muita coisa. E vem de 4 derrotas consecutivas e um 3-0 para a Bolívia. A gente imaginou que seria muito difícil a manutenção do Oscar Tabares, que já enfrenta problemas de saúde há algum tempo, 74 anos, 15 anos à frente da seleção. Era natural que isso fosse acontecer. Já havia uma especulação e agora confirmada pela Associação Uruguaia de Futebol, com uma carta até, digamos que foi uma difícil decisão, porque e não há como ignorar a contribuição do maestro, como ele é chamado, por todo esse período. Ele comandou a seleção nas Copas de 2010, 2014 e 2018, comandou lá atrás também em 1990, em 2010 fez aquela seleção jogar um futebol brilhante, aguerrido, técnico, envolvente, que chamou a atenção de todos, né? Eu torci muito pela Celeste naquela temporada, chegando até a semifinal, aquele jogo épico contra a Gana, né? Que o Luizito vai lá, comete um pênalti com a mão, o cara erra a penalidade e o Uruguai se classifica daquele jeito até as semifinais. O Diego Forlán foi eleito o melhor jogador da Copa, porque realmente fez uma temporada espetacular. Imagina, né? Forlán, Suárez e Cavani. Foi realmente um trio maravilhoso. O Godin na defesa, o Muslera no gol. Uma geração que marcou a época, mas que obviamente vai enfrentando o seu desgaste e o seu fim de ciclo, né? Naturalmente que a comissão técnica também. Eu honestamente, gente, eu não vejo outro nome que não o Diego Aguirre para assumir a seleção uruguaia. Se a gente for olhar os nomes dos técnicos uruguaios, o próprio Forlán virou treinador, mas ainda muito recente, né? Ele recém começou a carreira de técnico, treinou o Peñarol, depois acho que teve uma passagem no futebol grego. Mas o Aguirre não. O Aguirre é um cara que, por exemplo, foi vice-campeão da Libertadores em 2011 com o Peñarol pro Santos do Muricy. O Santos, tricampeão da América, é campeão sobre o Peñarol de Diego Aguirre. Depois ele trabalha no futebol brasileiro, que a gente sabe que na América do Sul é o de maior relevância, de maior investimento, de maior competitividade. Leva o Inter até uma semifinal em 2015. Essa temporada está um pouco, digamos assim, aquém do que se esperava, mas também, se a gente for comparar com as equipes que hoje estão na frente do Inter, com exceção do Fortaleza e do Bragantino, acho que o Inter está numa posição que corresponde ao seu elenco, né? E o Diego Aguirre conseguiu dar uma cara para o time, fez um trabalho razoável e deve classificar o time para a Libertadores. E aí depois sim, né? Se imagina, se ele ficar, que ele teria uma pré-temporada e o trabalho desde o começo. Mas vai ser difícil isso acontecer, porque, repito, o Diego Aguirre, que teve lá no Peñarol isso em 2011, que teve no Inter em 2015, depois no Atlético Mineiro, depois voltou para o Inter, depois trabalhou no Catar, no São Lourenço da Argentina, voltou para o Peñarol, um cara muito mais rodado, de muito mais representatividade, e não é só por essa análise que poderia ser apenas superficial que eu estou dizendo isso, é pelas especulações, inclusive da imprensa uruguaia, da própria Associação Uruguaia de Futebol, de que o Aguirre é um nome fortíssimo para assumir a Celeste. O que eu colhi de informações nesta sexta-feira é que ainda não houve nenhum contato, como não havia em outubro. O treinador acabou falando muito por conta das especulações e porque, obviamente, o Inter precisava
O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, teve que falar porque ele precisava, né, se manifestar a respeito de uma possibilidade de ficar sem treinador, né? Mas não houve contato em outubro, não houve agora por enquanto. O que acontece? A rodada está parada das eliminatórias, né? Só a partir de 2022. Então, eles vão ter tempo para procurar esse treinador. O Aguirre, independentemente de qualquer coisa, é óbvio que, pelas informações, se vier um contato da seleção do país dele, ele vai treinar o Uruguai, tem uma possibilidade de... Tem uma temporada, só um ano para classificar o Uruguai para a Copa e treinar o Uruguai numa Copa do Mundo. Nenhum treinador perderia essa oportunidade, mas ele mesmo disse que, independentemente de qualquer coisa, ele terminaria o Brasileirão à frente do Inter. Então isso deve acontecer. E aí, mesmo que o Aguirre seja contatado agora, ele não vai, imagino eu, abandonar o Inter faltando 5, 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí sim, depois há uma possibilidade muito grande. Mas mesmo assim, isso interrompe um planejamento que tinha o Inter de contar com o Aguirre a partir do ano que vem, pela temporada que ele fez. E aí? O que fará o dirigente? Eu digo para você o seguinte, não tem muito o que fazer, né? O São Paulo perdeu recentemente 2 treinadores, o Edgardo Balsa e o Juan Carlos Osório, para seleções. Você não, quando vem esse convite, né? O Corinthians também, na época do Mano Menezes, do próprio Tite, em 2016, não tem muito o que fazer. É um convite máximo, né? Que obviamente pode ser recusado, como o Muricy recusou lá atrás quando estava no Fluminense, mas dificilmente o cara recusa um convite dessa magnitude. E aí o dirigente vai ter que se mexer. Eu imagino que o Inter esteja analisando opções de mercado desde já, para não ser pego de surpresa, né? Mas, de novo, acho que não vai ser uma coisa repentina. A tendência é que o Aguirre encerre a temporada e aí o Inter tenha ali alguns dias, até mesmo aproveitando algumas mudanças no mercado, para poder escolher o seu novo treinador. Existe já um clamor nas redes, ou pelo menos de uma parte da torcida do Inter, pela volta de Eduardo Cudê. Só que o Eduardo Cudê, ele divide muito as opiniões, né? Meu amigo Fabiano Baldasso lá começa a se coçar cada vez que se fala no Eduardo Cudê, porque muitos ficaram magoados com a saída dele para treinar o Celta de Vigo da Espanha, onde ele está nesse momento. Então é bom que se diga que ele está empregado, mas existe muita gente que gostaria do retorno do Cudê, que realmente em pouco tempo fez um trabalho interessante, diferentemente do Miguel Ángel Ramírez. E o Abel Braga é óbvio que, né, que permeia, né, o imaginário colorado, mas da forma como ele foi saído eu não diria, né, mas nem conversado, porque já existia um acordo com o espanhol, Ramírez, mesmo o cara levando o Inter a disputar o título brasileiro. Não sei se com essa diretoria haveria um acordo para o retorno do Abel. Então, a gente fica sempre nos mesmos nomes ali, né? Cudê, Abel Braga, pode ser que exista um nome, uma terceira via, né? Já que a gente está no clima, pode ser que exista um outro nome, um nome alternativo para comandar o Inter. Mas isso é um segundo passo. O Aguirre ainda é técnico do Inter, deve ficar até o final do Brasileirão, pelo menos, e a menos que haja uma novidade entre técnicos uruguaios para comandarem para comandar a Celeste na temporada que vem. O Aguirre realmente deve ser o escolhido. E aí, o que vocês acham dessa notícia? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!